O tema da nossa pregação hoje é Não Sou Mais Órfão. Eu quero que você abra comigo em Romanos, o livro de Romanos 8, no verso 15. Romanos 8, 15. E vai dizer assim, ó. Você que trouxe sua Bíblia, semana passada eu tinha prometido 2 Bíblias para 2 pessoas, porém essas pessoas não estão aqui, então não irão receber. Próxima semana, se eles virão, quem sabe? Não foi o Mota não, foi o Miguel e a Maísa. Amém? Então vamos ler aí, ó. Romanos 8, 15, vai dizer assim, ó. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas para recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vamos lá, para a gente começar a introduzir essa mensagem, para nós começarmos a entender um pouco dessa questão da orfandade e por que vocês não são mais órfãos, nós precisamos entender o que é a palavra órfão. Se a gente pegar assim, nossa, órfão, você é órfão, parece que essa palavra é um pouco pesada, né? Parece que essa palavra ela remete a uma coisa meio, nossa, uma pessoa é órfã ali, nossa, uma tragédia, morreu o pai e a mãe. Então a palavra órfão em si, ela traz esse remetente de algo triste, né? De algo que aconteceu de ruim. E literalmente a palavra órfão em grego é sem pai e sem mãe. Literalmente é esse o significado da palavra. Então, toda vez que nós falamos, nossa, fulano é órfão, fulano é isso, fulano é aquilo, traz aquele sentimento de sabe, nossa, parece que ele perdeu o pai, foi uma tragédia, foi um acidente, o que foi? Foi um abandono, os pais ainda não são vivos, tá? E aí vem a questão da adoção. Só que a palavra também, adoção, adotado, adotada, também é uma coisa muito estranha. Eu não tenho irmão, tá, gente? Mas eu já vi irmãos brincando disso, né? Uma brincadeira aí, né? Olhar pro irmão e falar, você é adotado, você é adotada, sai fora, você é adotado. Sempre tem umas brincadeiras entre irmãos, né, que falam muito nessa questão. Porém, a palavra também traz um negócio ruim, né? Nossa, você é adotado, você é adotada. Nossa, você foi rejeitado. Você era órfão e você acabou sendo rejeitado por alguém. Você era órfão e agora você está sendo adotado. Então você é um rejeitado aí. Você é uma pessoa que, sabe, um qualquer. Então, essas duas palavras, elas remetem coisas meio estranhas, meio, sabe? Meio pesadas às vezes. Por quê? Porque o significado e o motivo ali, muitas vezes, para uns é alegria, adotar, glória a Deus, e eu creio que muitas crianças precisam ser adotadas sim, mas para outros parece que é um sinônimo de rejeição. E nós olhamos aqui no texto que eu trouxe, que fala que recebestes um espírito de adoção, mas vamos entender por que Paulo está escrevendo justamente para os romanos essa questão do espírito de adoção. E aqui vai um recado não, né? Uma dica para que vocês, toda vez que vocês for ler a Bíblia, toda vez que vocês começarem a meditar na Bíblia, para que vocês verem o contexto histórico, cultural da época, para vocês entenderem o porquê que está falando aquilo ali. Paulo não está falando isso aqui à toa porque ele achou legal falar isso aqui para os romanos, de forma alguma. E eu vou te explicar o porquê que Paulo falou, vocês recebeste o espírito de adoção. Antigamente, naquela época, quando um bebê nascia no caso, ele tinha para meninos 8 dias e para meninas 9. Era tipo uma festa. Eu não lembro o nome certinho. Mas nessa festa era onde que esse bebê era apresentado para a família ao geral. Só que tinha um porém. Nesse momento onde essa criança era apresentada, o pai ele poderia rejeitar ou não a criança. Então com 8, 9 dias as crianças já tinham meio que um destino formado ali através do que o pai iria colocar ali. Às vezes o pai iria ou não rejeitar, às vezes o pai iria rejeitar. E você vê alguns, não sei se vocês já viram filmes naquela época de Roma e tudo mais, em que muitos reis eram adotados, em que muitos reis ali, eles pegavam de outras famílias, pegavam de outras aldeias e tudo mais, e era por conta dessa tradição e por conta dessa cultura.
dessa questão de a rejeição, assim como muito novo. Porém, o pai poderia rejeitar, mas se você adotasse essa criança, você não poderia mais rejeitá-lo. Então, tem um lado bom aí. Caramba, eu sou um filho biológico e eu fui rejeitado, mas aquele que me adotou, esse não me rejeita. E eu quero que você guarde isso na sua memória. Eu quero que você guarde isso aí no seu coração, porque no final você vai entender aonde nós queremos chegar, aonde que a palavra Deus me guiou, para que você pudesse ter esse entendimento também. Então, um filho biológico poderia ser rejeitado, mas um filho adotado não poderia ser rejeitado depois da adoção. E só que tem algumas coisas que nós deveremos entender da questão da mentalidade de um órfão. Porque às vezes nós sabemos quem nós somos, nós estamos vindo aqui na igreja e muitas vezes nós ainda temos mentalidade de órfão. Nós não reconhecemos Deus como o nosso pai, literalmente. Porque tem vários fatores no caso, né? Muitas pessoas passaram traumas com o pai paterno, com o pai paterno no caso, né? Não tem outro, com a mãe materna. Mas você vê que tem pessoas que têm traumas com o pai e muitas vezes eles têm essa dificuldade de expor para Deus os seus problemas, de expor para Deus tudo o que aconteceu. Às vezes nós não confiamos em Deus porque o nosso pai, ele muitas vezes trouxe uma desconfiança de nós, que nós não podíamos confiar. É um relato, não sei se vocês sabem, mas eu também tive problema com meu pai. E uma coisa que eu tinha assim muito, sabe, é questão de horário. Galera, pelo amor de Deus, meu pai ama atrasar. Uma vez eu tinha 10 anos, 9 anos. Sabe o que eu fiz? Meu pai, eu acabei sem. Todo mundo fez ProErd, não. Saresp. Todo mundo que é da época do Saresp? Vocês é da época do Saresp? Tio Saresp, nós saía mais cedo. Não sei se vocês lembram. De tarde eu saía 3 horas da tarde, o Saresp. Mano, eu fiquei das 3 até as 6 horas esperando meu pai. Meu pai demorou 3 horas. Eu lembro até hoje, como se fosse ontem. Ele chegou com uma garrafinha de coca, assim, com um sinal de desculpa, tá ligado? Mas meu pai sempre teve essa questão do atraso. E isso me pegou muito. Até então que, na época do mundão e tudo mais, quando nós ia pras festas, eu queria ser o primeiro a chegar. Eu queria estar, se a festa era 10 horas, eu queria estar 10 horas. Hoje, eu e a Monique, muitas vezes, nós dá um esgastar lá, por quê? Porque eu quero estar na hora. E a Monique, às vezes, né, amor? Dá uma atrasadinha ali, mas é coisa de mulher. Ou não? É coisa de mulher atrasar, gente, ou não? Umas falaram que sim, outras que não. O silêncio, gente, o silêncio diz muito, hein? Mas eu tinha esse problema com o meu pai nessa questão de horário. E muitos podem ser que carretam muitas coisas através do pai. O pai que não deu um amor, um pai que não foi presente. E automaticamente, quando vem para Cristo, acha que Deus vai ser da mesma forma. E muitas vezes nós viemos para Cristo com essa mentalidade de órfão. E outros 3 pontos hoje aqui sobre uma mentalidade de órfão. A primeira é que a mentalidade do órfão geralmente sempre tem uma questão do abandono. Então ele acha, a mentalidade do órfão é que você precisa ser preso a alguma coisa e aquilo ali, porque senão alguma pessoa pode te abandonar, pode trazer uma questão do abandono. Então quem tem uma mentalidade de órfão geralmente tem essa questão do abandono. Nossa, eu tenho que estar ali porque senão eles vão me abandonar. Eu me sinto abandonado às vezes, quando as pessoas não me dão atenção, parece que eu fico meio que, sabe, achando que o pessoal me colocou de lado. É essa questão do abandono. Mas eu trouxe na Bíblia para a gente olhar em alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu trouxe foi Jó. Jó, se nós pararmos para pensar, Jó, ele foi um cara que tinha tudo, sabe, para não querer mais Deus, para não realmente, mesmo ele sendo uma pessoa íntegra e reta, ali perante Deus, ele tinha tudo para não querer. E chega um certo momento ali pelo verso 33, 34, se eu não me engano, ele se sente muitas vezes abandonado pela sua família, pelos seus amigos que estavam ali e até mesmo por Deus. E essa é a mentalidade. Por quê? Porque na dificuldade muitas vezes é onde que o abandono fala mais alto. Aí quando nós estamos passando por dificuldade, aí nós olhamos, ninguém olha por mim, cadê Deus? Onde está Deus? Eu estou abandonado. É onde que nós vemos que nós temos essa mentalidade de órfão muitas vezes instauradas em nós. É onde que nós achamos que nós estamos abandonados só porque nós estamos passando por algumas dificuldades ou por algo difícil.
Então que para você possa, talvez aí na sua mente agora falar, caramba, parece que eu fiz isso ontem, parece que ontem as coisas deu errada e eu fui falar para Deus, cadê Deus? Cadê Deus? Só que Deus está no mesmo lugar. É muitas vezes nós que temos essa mentalidade de síndrome do abandono, que muitas vezes nós queremos culpar muitas vezes das coisas ruins que acontecem na nossa vida para outras pessoas, por muitas vezes não ter dado certo para nós. E eu trouxe Deuteronômio, se você puder abrir aí, 31:6, que é uma passagem onde que Moisés ali está nas últimas. Moisés já tem 100 e poucos anos, Moisés já está dando a Deus, já tá falando pra galera, eu vou morrer. Só que não fique preocupado, Josué tá aí, Deus vai deixar alguém aí. Então, ele fica ali, vai dizer, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nem os abandonará. Deus, ele nunca vai nos abandonar. Você acha que ele não abandonou o povo quando estava no deserto, estava lá no deserto, estava tudo, sabe, o povo queria muitas vezes, o povo não queria Deus, e Deus mesmo assim, sabe, ficou ali, não, eu vou ficar com esse povo. O povo estava construindo bezerro de ouro, mas não, eu vou ficar aqui e tal. Naquele momento, eu quero que você imagine o povo, passou por tudo que tinha que passar, está prestes a chegar à terra prometida ali, e Moisés está indo dessa para melhor. E aí, o que acontece? O povo começa a falar, meu Deus, e agora? O que Deus vai fazer? É onde que muitas vezes ataca a nossa ansiedade, né? Nossa, e agora? Ai, meu Deus, o que vai acontecer de nós? O que vai ser de nós? A terra prometida tá lá, e nós não vai chegar nessa terra. Oh, pelo amor de Deus. É onde nós temos que se acalmar e muitas vezes até ler e reler esse versículo. Moisés fala, calma, gente. Se Deus não deixou vocês, até agora Deus não deixou vocês, por que Ele vai deixar vocês daqui para frente? Você acha que Deus não vai levantar uma pessoa ali para continuar guiando vocês? Deus nunca vai os abandonar. Só tenha calma. O nosso problema, muitas vezes, com essa mentalidade do abandono, é falta de calma. É respirar, contar até 10. Para aí sim ver, cara, eu não estou sozinho. Eu acho que naquele momento o povo começaram aquela agitação. Nossa, e agora o que vai acontecer? Aí Moisés, calma, gente. Deus vai levantar uma pessoa. Calma, Deus nunca os abandonou. Olha tudo que nós passamos para chegar até aqui. Por que Ele iria nos abandonar agora? Ele vai levantar um. E naquele momento eu acho que o povo falou, tá, então se o Moisés que estava ali com Deus está falando, a gente vai acreditar. E é onde que também a mentalidade de órfão, muitas vezes, essa questão do abandono é acreditar realmente em Deus. Só que como que você vai acreditar em Deus, sendo que você nem o reconhece como Pai? Como você vai acreditar em Deus, sendo que muitas vezes nós nem reconhecemos Deus realmente do jeito que Ele é? Fica meio difícil. E é onde que realmente nós temos que tirar essa mentalidade do abandono e respirar e falar, calma, eu não estou sozinho. É difícil falar a mesma coisa da oração muitas vezes. Não sei se vocês têm esse costume, mas eu lá em casa, muitas vezes eu estou sozinho, de manhã eu faço meu devocional pela manhã. Na hora que eu vou orar, eu geralmente estico uma outra cadeira, assim, do outro lado, como se eu estivesse trocando ideia com Deus ali na cadeira mesmo. Se você me vê fazendo isso, é loucura, parece ser loucura, mas pra mim, eu sei que tem alguém ali me ouvindo, eu sei que realmente pela fé, Deus está ali conversando comigo pela manhã. E é muitas vezes onde que Deus traz várias respostas pra mim, e até quando eu tô, às vezes, me sentindo ali, sabe, que não vai ter saída das coisas, eu respiro, falo, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é o pensamento do Senhor? É quando nós começamos a entender que Deus é nosso Pai realmente, é que essa mentalidade de abandono começa a sair. Então, o segundo ponto é que o órfão, muitas vezes, aquele que, sabe, ele tem uma mentalidade frustrada. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, uma mentalidade frustrada. Porque eu trouxe um exemplo aqui, Sansão. Sansão era um cara que tinha tudo para dar certo. Nazireu, escolhido de Deus, o cara era tudo. Só que conforme a vida dele, ele foi dando aquela velha ramelada, aquela velha, sabe, escorrego pra cá, faço um pecadinho aqui, faço um pecadinho ali, Deus mandou eu não fazer, mas eu faço. E aí, por fim, todo mundo sabe o que aconteceu. Só que começa a pensar aqui comigo,
Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Mas imagine a frustração dele amarrado lá. Imagine na mente dele, no coração dele, falar, cara, eu tinha tudo para dar certo. Eu tinha tudo para dar certo. Mas por causa da minha desobediência, eu tive essa frustração. Muitas vezes nós, com essa mentalidade frustrada, não é que já deu errado, mas se der alguma coisa errada, nós nos frustra ao ponto de, cara, o que está acontecendo? Parece que nada dá certo na minha vida. Cara, isso muitas vezes acontece, viu? Muitas vezes na minha vida parece que tá tudo dando errado e eu fico frustrado, eu fico triste. Fico, caramba, Deus. Só que aí eu lembro, peraí, eu tenho um pai que intercede por mim. Eu tenho um pai que cuida de mim. Se eu tô passando por isso, é porque Deus está permitindo. E nós temos que parar um pouco às vezes de ser manhoso. Porque frustrar por alguma coisa que não deu certo é natural da vida. Frustrar talvez por um trabalho que não deu certo, por algo, um projeto que não encaminhou corretamente, às vezes é normal da vida. Só que nós colocamos tantos esforços e tanto, sabe, gana naquilo lá e tanto desejo daquilo lá, que se der errado parece que acabou o mundo. E não. As nossas frustrações não podem corresponder quem nós somos totalmente. Não pode falar quem nós somos totalmente. Deus não vai permitir que você seja colocado ali, você é assim porque você errou nesse projeto, então você é frustrado. Não. Essa é uma mentalidade de uma pessoa frustrada, que acha que tudo que pode acontecer, se acontecer errado, ele fica frustrado e ele não quer caminhar mais para frente. Então, eu trouxe um versículo, e abre para mim Isaías 41:10, por favor. Isaías 41:10 vai dizer: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu segurei com a destra na minha justiça. Mantenha aqui para mim, não tira não. Muitas vezes nós estamos se frustrando por coisa tão pequena, gente. E o que Deus fala? Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Nós nos frustra, aquela mentalidade de órfão. Eu me frustrei nesse relacionamento, eu me frustrei nesse serviço, eu me frustrei nessa faculdade, agora eu tô com medo de fazer qualquer coisa. Agora, pelo amor de Deus. E Deus vem e fala, não tenha medo, filho. Eu sou o teu Deus, não temas. Sabe, eu te fortalecerei, eu te ajudarei. Só que tem um problema. Deus sempre está falando aqui, eu te ajudarei, eu te fortalecerei. Então, é no tempo de quem? Dele. É no tempo dele que as coisas vão acontecer. É no tempo dele que ele vai realmente te fortalecer e te ajudar a todo momento. Então, para que você está tão agitado nesse momento? Eu te fortalecerei, eu segurarei com a destra da minha justiça. Por que você está com esse espírito tão agitado? Por quê? Quando você tem essa mentalidade de órfão e essa mentalidade frustrada, você não consegue deixar Deus trabalhar na sua vida. Por quê? Porque você já se frustrou. Então você não quer que Deus mexa novamente ali. E muitas vezes, galera, nós temos que retroceder um pouco para avançar, viu? Muitas vezes nós temos que dar 2 passos para trás, quando é que fala para dar 20 para frente. Fabrício, você está falando que eu vou andar para trás? Estou falando que Deus, muitas vezes, Ele trabalha nós de forma diferente. Não é porque talvez na vida de um Ele trabalhou de uma forma que Ele vai trabalhar da mesma forma na sua vida. E é onde a mente do frustrado muitas vezes aponta, né? Deus, mas aquela pessoa é assim. Aquela pessoa foi assado. Por que comigo não? E gente, Deus, antes de falar com cada um aqui, que eu creio que está falando bastante, Deus falou comigo aqui. Eu apanhei também antes daqui, viu? Eu tratei muita coisa que eu precisava ser tratado. Então que nós possamos realmente... Agora a terceira, galera. A terceira é onde que muita gente precisa se tratar. Não só na igreja, mas no mundo, muitas pessoas precisam, que é uma mentalidade carente. Uma mentalidade carente, cara, ela tem 2 problemas. Agir no impulso por carência. Quantos jovens não agem por impulso, por carência?
por querer chamar atenção. Às vezes o pai não deu atenção, a mãe não deu atenção, e sempre naquele momento quer agir por impulso, quer se entregar para outra pessoa de corpo e alma, por carência. Quer fazer as coisas, quer chamar atenção, por carência muitas vezes. O problema da carência é que nós precisamos tratar isso em nós. Só que muitas vezes nós não conseguimos, porque parece que o abandono e a frustração já está tão grande na nossa vida, que a carência é onde que nós conseguimos chamar a atenção, é onde que nós conseguimos ser notados. É onde que a carência vai imperar. Ela vai olhar para você, vai falar assim, ó, ah lá, faça isso. Despeje todas as suas emoções e todos os seus sentimentos naquela pessoa. Haja por esse impulso. É igual quando nós temos dinheiro e falamos, eu vou comprar, que amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Eu vou comprar porque amanhã, não sabe, né? Eu vou comer porque amanhã ninguém sabe, né? É impulso de carência muitas vezes. É onde que muitas vezes nós fazemos as coisas sem pensar no amanhã. Para quê? Para chamar atenção, muitas vezes momentânea. É o impulso que vai fazer muitas vezes nós quebrar a cara com o relacionamento, nós quebrar a cara em dar o nosso corpo para outra pessoa, se é que vocês me entendem. E depois falar, meu Deus, eu perdi a minha virgindade, eu perdi um tempo com aquela pessoa, por quê? Porque eu estava carente e agi por impulso. É onde que muitas vezes a carência vai minar na sua vida. E o segundo ponto, procura em pessoas o que só encontra em Deus. A carência, galera. Quantos e quantos relacionamentos não são através, porque não são cheios de Deus, não sabem que somente Deus vai completar você, e aí você despeja toda a tua carência, tudo aquilo ali em outras pessoas. Ah, meu pai não me amou, meu pai não cuidou de mim. A primeira pessoa que cuida um pouco mais de você, você já está de braços abertos, abraçando ela. É a carência. É a carência que fala alto muitas vezes. Por quê? Porque você, infelizmente, ainda não sabe quem você é em Cristo Jesus. Porque você realmente não sabe quem Deus é na sua vida. Eu falo para qualquer jovem, já deve ter falado e não me canso de falar. É namorado? Pergunta quem completa um ao outro. Se falar que a outra pessoa completa, já está errado, já sai desse relacionamento. É carente. A única pessoa que te pode completar é Jesus Cristo. Todos nós somos imperfeitos, ninguém vai completar um ao outro. Isso aí é a história que o mundo inventou. Ah, você é minha alma gêmea. Ah, para. Você acha que eu sou a alma gêmea da Monique? Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Eu dei foi a sorte. Tá doido? Não, gente. Para com isso. Alma gêmea, esses negócios. Talvez uma pessoa ou outra pode ali, sabe, ter o mesmo gosto, ou talvez você gostar da pessoa e tudo mais, ela tem o mesmo, sabe, o mesmo foco que você e tudo mais. Não, bacana, legal. Mas você se entregar para uma pessoa de corpo e alma só para tratar e tampar um buraco de carência porque você não sabe quem Deus é na sua vida, que você não reconhece Deus como Pai, e qualquer menininho, qualquer menininha que tiver aí, vocês já estão beijando, já estão ficando, e já estão despejando suas carências aí em outras pessoas. E o problema da carência é que muitas vezes você machuca outras pessoas, muitas vezes por quê? Porque se você só despejou sua carência, aí depois você não quer mais aquilo ali. Aí você não quer mais, eu já saciei a minha vontade, a minha carência, agora eu não for. Aí você acaba até machucando outras pessoas. Esse é o problema da carência. Agora, por que? Aqui fala, os romanos começaram a entender que já eram filhos de Deus, mas como assim que os romanos já... Abre aí para mim, 1 Tessalonicenses 5:5. Eles já começavam a entender que eles já não eram mais filho das trevas, mas sim filho de Deus. Primeira vai dizer, vocês todos são filhos de luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Eles já começaram a entender que eles não eram mais filhos das trevas, que eles já não compativam mais com aquelas coisas ali. Eles já começaram a mudar a mentalidade. Já começaram a mudar aqui dentro, falar, opa, Deus é comigo. Opa, Deus é meu Pai. E aí, sobre essa confirmação que nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. Igual está no final do versículo. É sobre essa
Sabe, essa verdade que fala que nós não somos mais filhos das trevas, é que nós podemos chamar Abba Pai. Agora eu quero que você preste bastante atenção, eu estou encerrando aqui. Eu fecho a minha mensagem aqui. Cara, isso daqui, vocês lembram no começo que eu falei que a única oportunidade era que o pai biológico tinha de mandar o seu filho embora, mas o adotado não podia ser rejeitado? Todo mundo aqui lembra? Eu pedi para que pudesse guardar isso em mente. Por quê? Cara, quando Jesus, filho biológico de Deus, gritava numa cruz, implorava: por que me abandonaste, Deus? Naquele momento, naquela cruz, Deus não pegou ele no colo. Por um dia, Deus não pegou ele no colo. Mas por que ele não pegou ele no colo, Fabrício? O que você está falando? É porque naquele momento, ele começou a nos adotar. Foi naquele momento que o filho biológico começou a falar: Eloi, Eloi, por que me abandonaste? Por que não estás comigo? Naquele momento Deus deixa Jesus por um momento, por um dia, para fazer eu e você, filhos, adotados. O que diz a palavra aqui, ó? Mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Naquele momento eu e você, nós fomos adotados. E quem é adotado, igual eu falei, não tem como ser rejeitado. O adotado já não tem mais como sair da presença de Deus, já não tem mais como falar: eu não quero esse Deus. Você vai continuar sendo filho. Você pode até vagar aí, eu vaguei, pode até acontecer isso, mas você ainda vai continuar sendo filho. Cabe a você hoje ter uma mentalidade ou não de órfão. Cabe a você hoje decidir o que você quer. Se por um momento Jesus clamava e não tinha o pai biológico, foi por conta de nós, para que ele pudesse nos adotar. Quero que você fique de pé nesse momento. Eu quero que, se você tem uma mentalidade, você que tem aí uma mentalidade de órfão, você se identificou com algum ponto desse, sabe, eu quero que você comece a refletir sobre isso tudo que foi pregado aqui. Só que lembra no final que foi pago um preço por mim, por você. Foi pago um preço de sangue por mim, por você, na cruz.